Não é isso que eu estou achando, não. Então, a primeira pilha é da Jane, depois a segunda pilha é do John. E aí ele fala Snap for Jane, BCBA. Mas onde que ela tirou esse B aí? Ah, é porque ele vai começar do início ou do final? Deixa eu só ver aqui, pera lá. Número de teste caso. Aí ele começa do topo para o final. Pera lá. Face down appeal. Aí ele faz a sequência do topo para o final. E a input do topo para o final. Então, estranho. Que aí na hora que ela... Deixa eu ver aqui. Na hora que ele fala snap, ele pega a pilha inteira, então? Ah, ele pega a pilha inteira, então é por isso. Aí na hora que ele falou a segunda aqui, as duas bateram, é por isso. E aí, quando as duas bateram, ela moveu o B aqui para o final e moveu o B aqui também. Aí o que, que acontece? Só porque ele está movendo sempre por cima, então ele coloca sempre aqui antes. Como ela que fez a vencedora, ela vai pegar essa pilha dele aqui e vai colocar aqui em cima. Então ela ficou com essa pilha BCBA. Aí vai continuando. Ele tira o C e ela tira o A. Então ele veio aqui para o final. Aí agora os dois aqui deram D novamente. Aí tá vendo que aí ele tira o D. Opa, peraí, o C vem para cá. Ele tira o D, vem para cá. E ele tira esse D e vem para cá. Como deu snap para Jane de novo, ela vai mover esse DA para cá. E aí essa aqui é a pilha que ela está lá na frente. Aí ela vai tirar o A e vai pôr aqui. E ele vai tirar o C também. E a nova pilha é essa. Então ele vai ficar tirando o C enquanto ela vai movendo sempre aqui para o final. Então esse aqui vai bater com o A. Depois esse aqui vai ser o D. Aí depois esse aqui vai ser o A, ele vai fazendo sempre esse movimento aqui. Na hora que bateu os dois Cs, deu o John. Aí o que que ele aconteceu? Vamos CBAC? Espera aí, deixa eu até voltar aqui. Ela estava assim, né? DA, DC, BCBA. Na hora que ele volta, ela pega ao contrário, então, pelo jeito sim. Então ele moveu o A para cá. E aí ele inverte a pilha, deve ser por isso. Deixa eu só ver. A, B, C, B, C, D, A, D, A. Aí ele inverte a pilha. Aí agora ele vai batendo. O A vai para cá, depois o B vai para cá. Aí na hora que bateu o C veio para cá. E aí por isso que ela ficou com o C, B, A, C. É isso aqui. Então aí o John ficou agora com o C, B, A, C. E aí eles vão fazendo assim, sempre nesse movimento. Aí na hora que ele vai bater aqui agora depois, o B vem para cá pro final e o C vem para cá. Depois o C vem para cá pro final, o B vem para cá. Não, o C vem pro início, quer dizer, isso. O D vem para cá pro início, o A vem para cá pro início. Aí o A vem para cá pro início, o C vem para cá pro início. Aí ela inverte essa pilha para voltar, então ficou C, B, A, C. E aí ele vai começar de novo. O D vem para cá para o início e o C vem para cá para o início. Aí depois o A vem para cá para o início e o B vem para cá para o início. Ele inverte essa pilha aqui. Então ele vai ficar sempre invertendo. B, C, D, A, D, A. Aí ele vai pegar de novo. O B vem para cá para o final, o A vem para cá, sempre aqui no início. Aí o C vem para cá para esse e o C vem para cá para esse. Então tem que fazer esse movimento aqui. Agora, a hora que ele está achando esse random, só que eu achei confuso, porque ele não falou nada da seed aqui. Quando ele gera o random aqui, eu quero até fazer o seguinte, eu vou gerar aqui 3 randoms aqui. Só para a gente ver. Eu sempre esqueço como é que é o nome, bits std++. Acho que é isso mesmo. Ele vai gerar 141. Então, o que, que ele fala lá?
Se eu fizer rand dividido por 141 módulo 2, se eu fizer 4, igual ele solicitou aqui, 0 é a Jane e 1 deveria ser o John. Então, ele deveria retornar 0, 0, 1, 1. Vamos ver se ele vai retornar isso aqui. 0, 0, 1 e 1. Engraçado, ele retornou 0, 0, 0, 1. Aqui é o John. É esse que é o ponto, só eu não sei se tem alguma coisa especial desse exercício por causa do random. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui no livro, mas eu acho que só fala que random number to determine moves. Needed data structure, maintain face up and face down cards, beleza, mas não fala nada desse random aqui. Eu só vou precisar de dar uma olhada sobre essa questão desse random, porque ela está um pouco confusa. Alguém chegou a fazer esse daqui? Só para ver se conseguiu fazer com esse random aqui? Algum de vocês? Mas o problema do random é só esse, que, por exemplo, se você não coloca a seed, aí eu não sei exatamente o que que faz. Eu vou precisar de dar uma olhada nele aqui. Deixa eu ver aqui no o hunt aqui, só pra gente ver se tem alguma dica dele. Para quando a gente tem essas informações aqui, a gente ainda consegue procurar um fórum, alguma coisa assim, para ver se dá para poder procurar, né? Mas se fosse muito provavelmente esse exercício seria um exercício que não cairia numa maratona. Hoje em dia não teria espaço para um tipo de exercício desse. Porque aqui deveria, na hora que fizesse esses random aqui, como tá dando aqui Jane, Jane, John, John, que é o escolha aqui, ele deveria dar 0, 0, 1, 1. E tá dando 0, 0, 0, 1 pelo random aqui. Cadê? 10, 3, 8, 8. Ele não tem nenhuma informação desse exercício. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Dez, 3, 8, 8. Deixa eu só ver alguma coisa aqui, por exemplo. Se eu procurar aqui uva 10, 3, 8, 8. Deixa eu ver se tem alguma coisa especial que eles fazem aqui. Sim, o que é essa função sim faz aqui? Nossa, mas olha para quê? É o random mesmo. Então, vamos fazer a lógica dele aqui. Eu acho que faz sentido só de testar, mas por essa questão do random talvez dê algum probleminha aqui. Mas vamos tentando aqui. Então, primeiro ele vai ler as cartas. Como ele vai ter de ficar fazendo inserção no início, inserção no final, faz sentido a gente utilizar a lista para esse exercício, porque a gente vai ter de manter uma lista com as cartas que estão no início e uma lista com as cartas que estão no final. Então, eu vou vir aqui, vou colocar como se fosse aqui list de char da Jane e outra para eu vou pôr tipo assim, a Jane que seria as para baixo e a Jane up, e da mesma forma o John down e o John up. Aí a gente vai começar a fazer a leitura lá, né? Então eu vou ler duas strings lá. Tamanho, ele falou que no máximo vai ter quantas cartas? 50. Então eu vou pôr 100 aqui. Faço a leitura dessa string, da primeira, rodo aqui, colocando letra a letra nesse coisa aqui. Coloco letra a letra na lista, faço a mesma coisa, e aí eu coloco para Jane up agora.
Não, Jane up não, é John down. Então, li as strings 2 vezes aqui, depois eu me preocupo com os casos de teste. Vamos só fazer um exercício aqui primeiro. Depois que eu fiz isso aqui, eu rodo um for, que vai ser as tentativas lá, né? Que no máximo vão ser 1000 tentativas. Se ele sair desse for, ele vai lá e vai falar o quê? Vai falar que keep going and going, que seria esse daqui. Então, é para inserir no final da lista, né? Nesse caso, eu estou inserindo sempre no final. Então, imagina aqui, eu estou colocando lá na minha lista na mesma ordem que ele está me falando. Então, por exemplo, a minha lista vai ficar lá, tipo, a lista da Jane vai ficar A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o A. E da mesma forma, a lista do John vai ficar C, depois o B, depois o A, depois o D, depois o C. E aí a gente vai sempre pegar o primeiro elemento aqui, o elemento aqui do início. E aí ele vai colocar sempre, imagina como se ele fosse pegando de um baralho, ele está pegando as cartas, essa aqui ele pega primeiro, e na hora que ele posiciona um em cima da outra. Então, na hora que ele tirar ela, ele vai colocar o A aqui. E na hora que ele tirar o B, ele vai colocar o B em cima do A. Então, nós vamos colocar o B antes do A aqui para fazer essa simulação. Aí, nesse caso aqui, eu vou fazer o push front, que é para inserir no início. Tá? Beleza? Ele fala que essa simulação de 1000 turnos, então é para cada vez que ele vai pegando ele conta um turno como sendo um baralho inteiro. Um turno é uma carta, então beleza. Ele vai pegar aqui e vai ver o seguinte. Eu vou tirar do início, então eu vou vir aqui, ó, Jane up. Primeiro eu tenho de ver, eu faço isso no final lá depois. O que eu faço? Ó, Jane up, eu vou inserir no início o Jane down, ponto, last, eu esqueci como é que é o nome de pegar o último elemento, é o last mesmo, né? Acho que é esse, last. O back é o ponteiro, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui, é bom a gente conferir isso aqui também. Tem mais aqui. Não tenho coisa chamada last, então list, C++. Quem que mandou aí, ó? É back mesmo, né? Pronto, então nós coloca o back. E depois eu venho aqui da Jane down e removo o pop back. Removo ela dali. Então é aquele processo. Eu pego a primeira carta que a Jane tem aqui, tiro ela, faço aqui, ó. Eu tenho, é como se fosse essa aqui, se essa aqui fosse a Jane up, né? Essa lista. E a Jane down tá vazia. Eu pego essa aqui, insiro ela no início aqui, removo essa daqui. Aí na próxima, eu pego essa daqui, insiro no início e removo daqui. E vou fazendo isso repetidas vezes. Da mesma forma, eu vou fazer para o John. Então, eu tiro aqui do John. Opa! E coloco aqui no up aqui desse camarada. O que eu vou ver agora? Pode ter acontecido o cenário? Pode acontecer do quê? Se as duas cartas forem iguais. Se as duas cartas forem iguais, aí nós temos de fazer um teste. Quer dizer que deu snap. Aí aqui é onde a gente vai fazer aqui que deu snap. E aí tem um outro ponto que é, se caso terminou as cartas da Jane ou as cartas do John, a gente tem de mover todas elas vazias. Então seria como se eu pegasse e virasse elas de cabeça para baixo. Então eu tenho de vir aqui e ver. Se o Jane up.size, eu acho que é size aqui mesmo, igual a 0, aí nós temos de mover todas as... Jane down, na verdade. Foi igual a 0, eu tenho de mover todas as cartas que estão na coisa de forma ao contrário. Então eu vou vir aqui e vou fazer, enquanto Jane up size foi igual a 0, eu vou fazer o movimento delas aqui, que é tirar do
elas estão como se fossem para cima, eu preciso inverter elas. Então, enquanto ela for maior do que zero, eu vou pegar e vou remover o início e colocando sempre no final. Então, imagina eu estou aqui com essas cartas aqui, B e A, eu vou colocar o A e o B. A minha lista vai ficar dessa forma, seria como se fosse assim. Então, eu removo do final e coloco no início. Então, eu vou vir aqui, Jane Down, ponto push, front. Eu posso remover aqui do final. Eu posso remover do início e colocar no final, pode ser. Então, o push back, o Jane up, ponto, front, e Jane up, ponto, push, front. E da mesma forma, eu vou fazer o mesmo teste para o John. Então, é só verificar se elas estão vazias aqui. E depois que eu fiz esse movimento, se alguma delas ainda estiver vazia, quer dizer que o outro ganhou. Então, por exemplo, se a Jane Down.size for igual a 0, quer dizer que mesmo movendo todas as cartas do outro lá, ela ainda não tem nenhuma carta. Aí quem que ganhou foi o John. Então, eu vou vir aqui e vou dar o print F para o John ganhou. Cadê o John? John wins, nesse caso. E aí eu vou dar... No meu caso aqui, eu posso pôr só um... Vou pôr um break aqui para sair do for. Eu ia pôr o return, mas como tem mais de um caso de teste, a gente pode ter problema. E da mesma forma, se depois que deu o snap, movimentou as cartas, a pilha do John também continua vazia, quer dizer que ele ganhou, aí ele cai fora. Aí agora falta fazer o snap. O que seria o snap, no caso? O snap seria fazer aquele random, né? Aí agora que é o meu problema, que eu vou fazer o random dividido por 141 mod 2. E aí o que acontece? Se caso esse R for igual a 0, quer dizer que a Jane ganhou. Se é que a Jane ganhou, eu tenho de mover todo mundo que está na pilha do John para a pilha da Jane. Então eu vou vir aqui e vou fazer, enquanto a John up size for maior do que 0, aqui tem que ser só maior, agora que eu estou vendo esse maior é igual não. Enquanto ele for maior do que 0, eu vou remover do final dele e colocar no início. Então eu vou remover do final e colocar no início, pode ser. Então eu vou vir aqui, ó, Jane up push. Não, aqui é pop front já. O que você está fazendo push front aqui? Pop front. Não, push front. Coloca no início o John up.back e John up.pop back. E da mesma forma, se o R não for 0, se o R for 1, eu vou fazer o mesmo movimento, só que ao contrário. Eu vou tirar tudo que está na da Jane e colocar na do John. Seria mais ou menos esse aqui a ideia do algoritmo. Vamos testar aqui para ver se esse trem funciona. Ele não está achando push front? Não, mas está funcionando. Ah, o back aqui, você fala? Nossa senhora. O front é função também, né? Nem. Que preguiça. Eu esqueço das coisas, ainda bem que vocês sabem disso. Eu sou muito burro esses tempos. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Acho que vai dar certo. Pelo menos na minha cabeça aqui faz sentido o que eu fiz. Random. Cadê o random? É hand, né? Ele usou hand ou random? Deixa eu ver aqui naquele código que foi feito aqui. Agora eu fiquei com dúvida. Acho que foi random, se eu não me engano, que ele usou, não. Eu quero ver aquele código, esse código aqui que eu vi aqui. Ele usou hand ou random? Random? Da onde que está essa função random declarada? Não existe random.
Bits STD? Eu não usei, não foi Bits STD, não? Mas eu tô tentando importar ela aqui no meu, aqui ele não funciona. Vou tentar rodar aqui de novo, olha lá, ó. Olha lá, ó, handle não foi declarado. Estranho, muito estranho. Vixe Maria, se for então, estamos fodidos. Porque eu não tenho Linux aqui. Eu tenho de arrumar uma máquina virtual Linux. Deixa eu ver esses random de C++ aqui. Se for, aí beleza, aí você matou a charada. Rand. Aqui, eu só conheço Rand, eu não conheço Random, para ser sincero, não, nunca ouvi falar. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tentar aqui com o Random, eu vou fazer o seguinte, eu vou só para simular aqui, eu vou criar aqui os snaps aqui, vou criar um vetor aqui, igual fez lá, 0, 0, 1 e 1. Só para a gente ver se a lógica estaria certa, porque aí teria de resolver esse trem do Random aqui, mas beleza. E aí eu começo aqui uma variável S aqui, começa valendo 0. Aí toda vez que ele achar um snap aqui, eu vou fazer um snap de S++. Então, só para a gente simular como se fosse tivesse dado aquele resultado lá do exercício. Primeiro a Jane, Jane, John e John. Vamos ver se isso aqui vai dar certo lá no final. Vou rodar aqui só para mim ver. Eu não mandei imprimir quando deu o snap, mas dá para a gente ter uma noção pelo menos se a lógica está mais ou menos certa. Cadê? Vamos rodando isso aqui. A, B, C, D, A, C, B, A, D, C. Deu um John wins, mas ele ficou lá no keep going and going, porque eu não marquei que o resultado venceu, né? Mas vamos ver o que, que aconteceu com essas listas, que eu acho que o mais interessante seria isso. Void print list. Eu vou receber as 3 listas aqui, as 4 listas. Cada movimento eu quero vir aqui e quero printar o que depois que ele fez no final do turno, como que ficou. Aí, ó, meninos, Lucas, Alexandre e Pablo, você estava vendo ponteiro? Um iterator é como se fosse um ponteiro para poder caminhar na lista. Isso aqui retorna um endereço e ele vai indo para os próximos endereços lá, igual a da aula de ontem. Tanto é aquele aqui, ó, para me acessar o valor dele, eu coloco asterisco. Então, vamos printar as listas aqui só para a gente ver se está dando certo. Eu acho que é isso aqui, pelo que eu entendi desse exercício. Então, terminou a iteração aqui. Eu quero vir aqui dar um... Antes de calcular o resultado, eu quero vir aqui dar um print list aqui. Como é que é o nome da minha função que eu chamei lá em cima? Print list mesmo. Passar os 4 aqui como parâmetros. Então, vamos pôr as inputs lá de novo. Então, vamos começar lá. Então, aqui, ó, primeiro lá, ela, igual eu estava simulando lá. Então, começa lá com a Jane aqui. Ela começa A, B, C, D, A. Aí, e o cara começa C, B, A, D, C. Aí, ele move essa aqui, tira do início dessa lista e move para o final. Tira do início dessa lista e move para o início aqui também. Então, ficou lá. Não, mas ele tirou a última. Eu estou tirando a última, eu fiz alguma cagada aqui, né? Ele não deveria tirar, não era a última, não. Ele deveria tirar a primeira.
aqui, ó. Eu tô tirando tem que tirar do início e colocar no início da outra. Isso, agora vai. Vamos ver lá o que aconteceu. BCDA move o A para o final, BADC move o C para o final. Aí depois ele vai mover o... Olha lá, o CDA moveu para o final e ADC. E a Jane ganhou. Quando a Jane ganhou, ela deu um snap para a Jane e ela ficou com BCBA. Então ela aqui fez aqui e ganhou e a lista do John ficou vazia. Beleza, então ele moveu aqui o B para cá, moveu aqui o B para cá, moveu esses dois para cá. Então ficou dessa forma, CDA, BCBA, ADC e vazia. Aí agora ela moveu o C para cá e ele moveu o A para cá. Então ela ficou, vamos só confirmando lá, ó. Jane down, DA, aí CBCA, CBC, CBA, DC e DA, beleza. Aí ela moveu o D aqui para frente e moveu o D dele aqui para frente também. Na hora que ela moveu isso aqui, deu o snap para Jane. Então ela moveu esse DA para cá. Então ela ficou assim: o A na cabeça para baixo, DA, DC, BC, BA aqui de cabeça para cima. E o John só ficou com o C. Na hora que ele terminou aqui, o que ela fez? Na hora que ele voltou aqui, ela voltou. Aí ela moveu o A para cá. E ele ficou com o C para cá. Na hora que ela voltou aqui, ela voltou errado, porque ela tem de voltar ao contrário. Aqui tem de ser A, B, C, B, C. Então, na hora que ela está voltando errada. Então, aqui, ó, na hora que ela está voltando aqui, ela tem de fazer o push front nisso aqui também. Então, na hora que ela voltou aqui, ela voltou errada. Deixa eu até pôr um barra N a mais aqui, só para me separar esses três. Esses exercícios de simulação geralmente são os que tomam mais tempo lá na hora que vocês estão na prova. Porque até que acerta 100% a simulação, ele vai indo e você vai precisando de fazer vários testes. Então, só voltando aqui aonde que ela parou. Então, olha lá. Aí ela ficou aqui, ó. Nesse momento, foi nesse momento que a gente tinha olhado. A Jane moveu toda a pilha dela para cá. Aí ela tem de inverter essa pilha na hora que ela tá voltando. Seria como se fosse ela tá pegando esse A que está aqui de cabeça para cima, ele vai para baixo. Então, ele está invertendo isso aqui tudo. Na hora que ele inverteu, ficou então assim, A, B, C, B, C, D, A, D, A. Certo? Então, lá, A, B, C, B, C, D, A, D, A. Aí, ele vai movimentando aqui agora. O C, ele vai ficar sempre indo para a pilha aberta e fechada. Aí, então, ela moveu o A para cá. Depois, ela moveu o B para cá. Então, ficou BA e o C, tá vendo? E aí, agora deu o C, ela moveu o C para cá e moveu o C também. Quando ela moveu o C para o final, deu o snap. Então, o John ficou assim. Ficou com CBAC. E aí, como ele estava com a pilha de trás vazia, na hora que ele voltou, ele inverteu. Ficou CABC. Que foi essa daqui, que ficou aqui no final. CABC. Beleza, então agora tá certinho. Aí ela moveu o B aqui para o final, para o início. Esse aqui moveu também. Moveu esse C para cá. Moveu esse A para cá. Cadê? Tá lá, ó. BCAC. Moveu esse D para cá, moveu esse B para cá, então DCB, DAC, aí agora moveu esse A para cá, moveu o C para cá. Quando ela moveu tudo, ele teve de inverter de novo, agora ficou como? CA, BC, que é a pilha do John. Então, o John ficou com CA, BC. Aí ele vai mover o D para cá, mover o C para cá, e ele vai continuando, cadê? Então, a pilha da Jane está com A, DA, DCB, e esse aqui é ABC, BC. Moveu o A para cá, moveu o A para cá. Quando ela moveu o A para cá, o que aconteceu? Foi o momento que deu o snap no John. Quando deu o snap para o John, eu movo tudo para cá. A pilha do John ficou BC, ADA, DCB, AC. E aí, como a pilha da Maria, da Jane ficou vazia, o John ganhou. Só está printando isso aqui porque eu deixei lá dentro do fórum, eu não marquei que aquele camarada tinha ganhado. Então, essa aqui vai fazer a simulação. Agora, se esse negócio do random vai dar certo na hora que eu vou submeter lá, só Deus na causa. Eu vou tentar aqui, só para a gente poder garantir. Então, eu vou fazer o quê? Ele fala aqui que o exercício, ele tem de entrar lá, ó, ele tem de ir para cada... Primeiro, ele tem de printar a que ganhou, né? Então, vou refatorar essa minha função aqui.
porque ela é para imprimir a lista que ganhou. Então, eu vou vir aqui, eu vou só criar uma função que vai imprimir uma lista em sequência, sem espaço, porque é para imprimir a lista toda em sequencial, e depois imprime um /n aqui. O que eu vou fazer? Toda vez que der um snap, se o snap for dessa daqui, eu vou printar a lista da Jane up. E se caso, e além disso eu tenho de vir aqui e printar antes esse aqui, ó. Cadê? Snap for Jane. E aí ele imprime a lista da Jane. E se caso for o John, ele vai imprimir snap for John. E aí eu vou ter de marcar aqui, eu vou vir aqui, vou só criar uma variável ganhou aqui. Que aí eu marco aqui que ganhou é igual a 1. E aqui também. E no final, se ganhou é igual a 0, aí sim eu imprimo isso aqui. Só para a gente ter esse exercício aqui funcionando igual eles estão querendo. E além de tudo, ainda tem de ler os valores. Deixa eu só fazer essa parte aqui primeiro, só para ver se está tudo ok. É a lista aqui, né? Não é imprimir lista que eu chamei, não. Imprimir só. Então ele deu snap for Jane, snap for John, eu devo ter feito alguma cagada. Ah, é lógico, né? Vamos lá, agora vai funcionar. Então, snap for Jane, snap for Jane, snap for John, snap for John. Parece que sim. E o John is lá no final, com o pontinho final, tá ok. Aí eu tento só fazer aqui, cada um dos casos de testes deve ser separado por uma linha em branco. E aí tem a entrada que depois ela tem uma linha em branco e tem uma linha em branco entre cada um dos casos de teste também. Então nós temos de vir aqui e fazer essa frescura. Então eu vou criar um N, faço a leitura desse N. E aí eu vou rodar enquanto o N... Vou rodar um for aqui. E aí eu vou rodar isso aqui tudo dentro desse for. E aí o que eu tenho de ver aqui? Eu tenho de ler uma linha que há mais, né? Deixa eu só confirmar. Ele tem de ler uma linha que há mais. Então eu vou fazer uma leitura de uma linha aqui. Eu vou precisar de pôr um asterisco C aqui também nesse camarada. Então ele vai ler aqui o número e o enter. Depois ele vai ler uma linha a mais e vai printar isso aqui tudo. E aí ele vai vir aqui no final, no início, quer dizer, eu também vou verificar o seguinte: se o x for maior do que 0, eu tenho de printar uma linha adicional. Então só coloco aqui o printf. Vamos testando aqui só para a gente ver se essa input vai funcionar agora. Então ele vai imprimir lá 1, aí dá um outro enter, aí ele vai imprimir A, B, C, D, A e depois C, B, A, D, C. Aí ele vai imprimir, bonitinho. Agora eu vou rodar 2 vezes só para garantir. Vamos pular 2, outro enter. Aí ele vai pular A, B, C, D, A, C, B, A, D, C. Aí ele vai esperar mais um enter, A, B, C, D, A, C, B, A, D, C. Beleza. Então, parece estar ok. Vou só trocar de volta aquela função do snap lá pelo random. E vamos mandar para ver se vai dar certo. Eu acho que é isso. Vou mandar lá só para ver. Se não der certo depois também, pode ser por causa do random. E aí a gente tem de depois dar uma vasculhada nisso aqui.
Aí, passou. Então, provavelmente é a forma do random lá que funciona lá no nosso amigo do Linux mesmo, que é um pouco diferente. Esse exercício é um exercício delicado por causa desse random. Muito provavelmente não vai cair nada com essa questão do random parecido lá na maratona. O que provavelmente teria, talvez, era o seguinte, que eles iriam falar que além da leitura das cartas, eles iriam ler a ordem que cada um ia ganhar. Então, talvez esse snap aqui, que seria essa parte de fazer o random, provavelmente um exercício que poderia ser pensado é algum exercício que eles leriam quem que ganha em cada uma dessas posições. Aí faz sentido de pensar. Beleza? É um exercício de manter, de simulação também. Vocês podem ver que a gente precisa da lista porque fica mais fácil ficar inserindo no início, inserindo no final e tal. Mas não é um exercício que te exige nada de muito complexo. Né? Eu ainda estou demorando 45 minutos porque eu estou enferrujado, mas seria um exercício aí que daria para ser feito também, eu acho que sem nenhum problema. Tranquila a ideia? Dúvidas? Depois eu mando esses códigos lá para vocês. Eu acho que eu criei um GitHub, criei para passar código para vocês. Depois eu crio, então. Vou fazer isso depois no final da. Aqui. Vamos ver mais um aqui, pelo menos, mais um ou dois aí para a gente ver. Esse aqui é o Cards Exchange, que é o 11678. Vocês tentaram fazer ele ou também não? Quem que fez? O Pablo? Difícil, Pablo, esse aqui? Então eu vou tentar fazer ele em Python. Você me ajuda qualquer coisa, porque eu não lembro como é que faz em Python, não. Na verdade, eu... Ah, esse aqui é o... Esse aqui eu passei para vocês. Ah, não, esse aqui não tem nem graça. Esse aqui eu já passei. Todo mundo que fez a minha disciplina já fez ele. Certo? Aham. Uhum. Tá, ele é igualzinho do Bcrowd. O que eu acho que é legal e eu vou aproveitar aqui para me passar para vocês é o seguinte. Esse exercício aqui, vocês viram que ele tem a seguinte característica, né? Ele pegava aqui e falava as cartas que o camarada tinha. E aí ele informava que, por exemplo, a Alice tem essas cartas, aí o John tem, o Beth aqui tem essas cartas aqui, e ele quer achar quais que estão em um e quais que não estão em outro. Geralmente isso aqui, o jeito mais fácil de fazer, igual eu falei, é criar um array de contagem. Então você cria um array, esse array ele vai ter lá, por exemplo, na posição 1 você conta quantas cartas da posição 1 tem, na posição 2 você conta quantas cartas da posição 2 tem, e assim por diante. Com esse array de contagem, além de tudo, depois vocês ainda conseguem até gerar um vetor ordenado disso. Se vocês tiverem um array ordenado, um vetor de contagem, vocês conseguem fazer a ordenação. Essa é uma ordenação que a gente chama de counting sort. E essa aqui só funciona por quê? Porque se vocês verem aqui, indicando qual que é o número máximo da carta de Alice, que é 10 elevado a 5. Ou seja, você tem memória disponível para você criar um array com 10 elevado a 5 posições. E aqui você sabe que vão ser no máximo 10 elevado a 4 cartas, ou seja, se é 10 elevado a 4 vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. No máximo são 10.000 cartas que cada pessoa tem, e no máximo a carta vai até 100.000. Vocês concordam comigo que eu consigo vir aqui, tanto no C, ou quanto no Python, quanto qualquer coisa, eu consigo vir aqui e consigo criar um vetor aqui de 10.000 posições aqui, tranquilos, né? Eu consigo vir aqui 100.000 posições. Cadê? Eu consigo vir aqui e criar um vetor de 100.000 posições. Ele vai funcionar bonitinho. Certo? Só tá demorando para rodar, porque eu acho que é porque eu estou com a gravação de tela aqui, aí o computador não tá meio arriando. Mas ele funciona aqui bonitinho. Agora, e se fosse um problema que ao invés de ter 10 elevado a 4 aqui, por exemplo, se eu tivesse o tamanho máximo da carta, ao invés de ser 10 elevado a 4, por exemplo, essa carta pudesse ser negativa. Ou então, se ao invés de ser 10 elevado a 5, fosse 10 elevado a 7. Vocês concordam comigo que as posições do vetor elas são todas positivas? E se eu vier e colocar aqui um vetor de 10 elevado a 7, vocês vão ver que vai dar um erro de compilação, porque estoura a memória. Você estoura a complexidade de espaço aqui do nosso exercício. Você não consegue fazer a leitura dela. Quer ver? Eu vou até pegar aqui, tirar esse aqui e fazer um outro exercício aqui só para vocês verem. Eu vou salvar ele ali. Cadê? 11.678. Ô saco. Deixa eu... Ponto CVP. Se eu vier aqui, ó, por exemplo,
criar aqui um vetor desse aqui, de tamanho aqui, e tentar gerar qualquer coisa aqui nele, ele vai dar um erro justamente por causa da memória. Vou tentar atribuir aqui só para vocês verem. Ele não... Opa, cadê? I++. É porque está com esse parente aqui. Tira esse parente aqui. Ele vai fazer store de memória, tá vendo? Não retornou zero, retornou erro aqui por causa da memória. Se você tivesse um cenário de um exercício desse, que você sabe que a quantidade de cartas é pequena, mas o espaço que essas cartas podem variar é maior, aí o ideal para a gente fazer a contagem não é utilizar o vetor, é a gente utilizar um mapa. E da mesma forma, se ao invés dessas cartas fossem números, e se essas cartas fossem letras, se elas fossem a combinação de uma string, igual a gente tinha falado antes, a gente consegue usar o mapa com esse mesmo propósito. Então, o que é um mapa? O mapa nada mais é do que a implementação de uma biblioteca que a gente chama de dicionário, que ela utiliza a codificação de hash para poder fazer o cálculo da chave. Então, quando você faz a codificação pelo hash lá, a gente chama até de, algumas pessoas vão conhecer essa estrutura de hash map também, ou vai estar em outras bibliotecas, vai estar implementada como um dicionário, em outras bibliotecas vai estar implementada como um mapa. Ele é uma estrutura de dados que ela tem essa característica. Ela vai armazenar sempre no formato de uma chave de um valor. Então, você tem uma chave de um determinado tipo e um valor de outro tipo. E para você fazer o acesso nessa variável, você pode utilizar ele, dependendo de qual que é o mapa que você utilizar, ele vai ser um acesso que vai ter uma complexidade constante. Eu sei que no C++, geralmente o pessoal usa esse aqui, ó, o Ordered Map. Esse Ordered Map, ele vai ter justamente a sua função de acesso do hash lá, e aí na hora que a gente for fazer o acesso de cada uma dessas posições, para cada uma dessas posições o acesso é constante. Então, se eu pegar aqui o operador de cochetinho aqui, que é para acessar baseado numa determinada aqui, ele vai ter aqui, ó, complexidade, no caso médio, ela é constante e no pior cenário, ela é linear. Então, a gente tem aí que garantia que eu consiga acessar de forma praticamente constante todos os valores dentro da sua hashmap de forma acessível. Então, se resolver esse problema, a gente pode resolver ele, igual eu falei, com o vetor, ele vai ser suficiente. Mas se vocês tiverem um outro cenário, por exemplo, que o espaço de cartas é maior, ou que o espaço da sua contagem é maior, ou que você precisa contar, ao invés de você contar letras, você precisa contar números, você precisa contar casas decimais double, você precisa contar número negativo, aí você pode usar o mapa que vai ser mais interessante. Como que a gente utiliza o mapa? A gente vai utilizar map, ou no caso o Ordered Map, né? Com as opções, o Ordered Map está no STD11, porque agora que eu estou pensando, eu vi que lá no coisa ele só aceita até o STD11. Deixa eu ver. Eu não lembro, eu acho que é C++11 aqui, ó. Ele tem outras coisas depois do C++17, mas é porque eu lembro que aqui no UVA eu vi que só aceita lá no C++11 na hora que você vai submeter. Aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu pensei nisso aqui. Mas beleza, o Ordered Map. Como que você vai criar o Ordered Map? Você vai definir aqui o int. Ou seja, o primeiro valor, ele me indica a chave. Ou seja, a sua chave vai ser de que tipo? No nosso caso aqui, a chave para esse exercício vai ser justamente qual que é o número da carta que eu quero armazenar. Então, ele é um inteiro. E o segundo tipo aqui é o valor, ou seja, que tipo vai ser o valor. Como eu quero guardar a quantidade de cartas desse baralho, então eu vou também guardar um inteiro como sendo esse valor aí. E aí o que acontece nesse Ordered Map? Ele vai funcionar como se fosse um array, então você vai acessar ele aqui, por exemplo, vamos chamar ele de M, você vai acessar ele como se fosse um array, você vai acessar M e uma determinada posição aqui. Essa determinada chave aqui da posição, ela vai ser do mesmo tipo que você colocar aqui. Então, se você falar aqui que é inteira, você vai colocar um número inteiro. Se você falar aqui que aqui é por exemplo, um char, aqui você vai passar um char. Se aqui você falar que é uma string, aqui você vai passar uma string. E assim por diante. E aí, nessa forma que você coloca essa chave, você tem essa combinação de chave e valor. E aí, o que vai acontecer? Diferente do vetor, que quando você declara lá um vetor de 10.000 posições, você aloca as 10.000 posições na memória. Ele é uma estrutura de dados estática.
O mapa ele já vai ser uma estrutura de dados dinâmica. Então ela vai começar com nada de espaço na memória e vai ir alocando de acordo com o que você for inserindo chaves lá dentro. Então eu inseri a primeira chave, ele vai ter uma alocação. E aí se você tentar acessar, você vai conseguir acessar apenas as posições que tem chave para esse mapa. Então imagina aqui comigo, ó, eu vou fazer só uma parte desse exercício aqui. Ele vai fazer a leitura lá, primeiro ele vai ler quantas cartas que cada um tem e vai ler enquanto elas for... vai ser o A e o B, faça a leitura do... enquanto essa leitura aqui e A maior que zero, mais B maior que zero, ele vai fazendo essa leitura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui as cartas de Alice e declarar as cartas de Bob. Todas as vezes eu vou começar. Vou rodar um i aqui, um for aqui. Faço a leitura de um x. Deixa eu declarar um x aqui também. Faço a leitura de um x aqui. E aí eu vou querer vir aqui e colocar aquele camarada lá para as cartas de Alice. O que eu vou fazer aqui no meu mapa? Primeiro, eu tenho de ver se aquela chave existe. E aí, se aquela chave existir, eu só dou um mais mais. Senão, eu vou retornar Senão, eu vou começar ela, vou criar ela do zero. Então, observa aqui, ó, como que seria mais ou menos aqui, ó. A gente passa aqui o insert aqui para mim poder fazer a inserção, tá vendo? Eu posso vir aqui e fazer essa inserção dessa forma. Se eu, no caso, eu não tiver aquele valor, aí eu posso vir e só colocar aqui o valor, verificar se aquele valor existe ou não. Então, eu vou vir aqui e vou ver o seguinte. Se ca.count da posição x for igual a 0, quer dizer que eu vou inserir essa aqui agora. ca.insert. O insert desse mapa aqui no C++11 eu acho que é diferente. Ou não, é assim mesmo? Ele já insere em formato de inserção? Acho que já insere em formato de par, né? Eu acho que tem que fazer um make pair. Mas ele aceita no C++11? Essa que é a minha pergunta. Sim? Então tá bom. O cochê de Giza vala? Sim, eu acho que vai dar. Eu só não sei se isso aqui funciona igual eu tô falando no C++11. Ele não tá na STD++. Se ele não tiver na STD++, aí eu vou ter de colocar ele dentro da... Deixa eu ver qual que é Ele vai estar dentro da STD, o Norded Edmap. Ah, tá. Talvez seja porque eu estou fazendo isso aqui, né? Burro. É só por isso. Primeiro aqui eu leio as cartas da Alice. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa para as cartas do Bob. Aí, se caso ele já existir, eu posso vir aqui só falar assim, que é CAX++, igual como se estivesse no vetor. E aí, da mesma forma, eu vou fazer para as cartas da Beth, sei lá, Bob, como é que é o nome do camarada. Então, observa, o que eu estou fazendo? Eu leio o valor, ele existe no meu dicionário? Se ele não existe, eu insiro ele com o valor de 1. Se não, eu faço um mais mais aqui dentro dele. Eu acho que eu posso até fazer assim, se eu não me engano, que eu acho que é o mais intuitivo, para poder verificar, para ele começar. Porque eu não consigo fazer o mais mais, porque se não tiver nada na memória, ele vai dar lixo. Agora, se tiver alguma coisa na memória, ele vai funcionar bonitinho. E aí, da mesma forma, depois que eu fiz isso aqui agora, para mim poder verificar se ele existe lá ou não, a gente só precisa fazer o count. Então, eu posso vir aqui e iterar pelas chaves de um e verificar o valor da outra. Então, cadê o iterador das chaves dele aqui? Eu tinha visto aqui o iterador de chaves dele.
Deixa eu só lembrar aqui como que eu faço para poder achar o iterador de chaves. Eu acho que o Northern Map não tem. Eu tô achando que nós vamos ter de usar o map comum aqui nesse caso. Se eu não me engano... Ah, tem aqui, ó. Enunquis. Não, não tem mesmo. Eu vou ter de usar o map aqui nesse caso. Não vai poder usar o Northern Map, não. Porque o Northern Map não tem o vetor de chaves. Eu preciso descobrir as chaves desse cara. Agora eu sei que no STD Map eu sei que ele tem. Eu só não lembro a função, mas eu sei que tem. Cadê? As keys. Tem um vetor de keys aqui. Deixa eu só achar lá. Ah, é porque você pode fazer o iterador nele aqui. Eu acho que até no Northern Map vai funcionar. Deixa eu rodar aqui. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um Northern Map int iterator it for it igual ca.begin, ou seja, eu vou começar lá na primeiro elemento das cartas da Alice. E aí eu vejo quantas cartas que a Alice tem que a outra não tem, que seria a lógica dela, né? Então eu vou vir aqui, vou criar aqui, ó, únicos da Alice, começa com 0. E depois a únicos da Beth, eu acho, ou Bob, sei lá, começa com 0 aqui também. Aí eu verifico o seguinte, se o cb.count da CA do IT .first, porque na hora que eu retornar o map, ele vai retornar como sendo um par, sendo que o primeiro elemento é a chave e o segundo elemento é o valor. Se esse caso aqui não tiver ninguém, ele vai vir aqui e vai fazer um A++. E da mesma forma, eu rodo aqui depois para mim poder achar os do CB, que é o contrário aqui. Aqui é IT++, né? Não é CA++, não. Os únicos do Bob. Eu vou só imprimir aqui, depois eu tenho de imprimir, se eu não me engano, o maior dos dois. Então eu vou vir aqui, vou printar o maior dos dois. O A maior que o B, se sim o A, se não o B. Vamos imprimir o maior de ambos. Esse aqui vai resolver o exercício, eu só não sei se vai passar o Northern Map lá no camarada. Mas só para a gente pegar aqui e ter uma noção. Deixa eu rodar esse trem aqui, tá bem lento meu computador hoje. Rodando aqui, ó. Então vou pular 1 e 1, aí roda 1000, 1000. 1, não deveria dar 1 não, mas beleza. 3 e 4, 1, 3 e 5, 2, 4, 6 e 8. 7? Tem alguma coisa errada. É o menor, mas mesmo assim ele não deveria estar achando 1 não, ele deveria estar ficando tudo com 0 aqui, né? Ele não deveria estar achando ninguém. Deixa eu vir aqui, eu vou printar esses caras aqui só para mim ver o que está rolando. Mesmo que fosse o maior, ele não deveria printar ninguém. Vou printar ambos os dicionários aqui para mim ver o que está rolando. E 1, 1000, 1000. Olha lá, o primeiro dicionário tá certo, o segundo não tá dando... Ah, aqui ó, por isso, né, Zezé. Isso, achou 0. Agora vamos ver os próximos. 3 e 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6 e 8. Então vai imprimir 3, beleza. Agora 10 e 9.
1, 2, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 15, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 11. Ele vai imprimir 4. Beleza. Então, assim, só deixa eu pôr um barra N aqui, tirar esse trem. Como que funciona mais ou menos aqui a ideia dele aqui? Na hora que ele vai fazer aqui o dicionário, seria como se ele viesse aqui e fizesse alguma coisa desse tipo aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui, aí ele está aqui na linha, nessa primeira linha aqui, né? Imagina que seja essa entrada aqui, 2, 1, 3 e 5. Vou pôr essa entrada aqui de baixo, essa 1, tal. Deixa eu até bater um print nela aqui. Então, imagina que fosse essa entrada aqui. O que ele vai começar a fazer aqui no dicionário? Nessa linha aqui. Ele vai vir aqui e vai verificar aqui no meu código. Ele está lendo aqui as cartas da Alice. Ele leu o número 1, então o X vale 1. Aí ele vai verificar. O meu dicionário está vazio, então a quantidade de vezes que o X aparece é igual a 0. O que ele vai fazer? A minha posição no X vai valer 1. Então ele vai vir aqui e vai criar uma chave e um valor, aonde a chave é 1 e o valor começa sendo 1 aqui também, que eu coloquei aqui sempre para privilege 1. Depois ele vai ler o segundo elemento. Na hora que ele ler esse segundo elemento, o X é 1 de novo. Ele vai ver a contagem não vai ser igual a 0, a contagem vai ser igual a 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um C++, ele vai fazer um mais. Então aqui onde estava 1 passa a ser quanto agora? 2. Igual faz aquele vetor de contagem lá para vocês. A diferença é, as chaves elas são criadas à medida que ele vai fazendo a leitura. Ele viu aqui agora o 2. Não existe a chave 2. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai criar a chave 2, valor 1. Aí depois o próximo é o 3. Não existe a chave 3. Ele vai vir aqui, vai criar a chave 3 com valor 1. Não existe a chave 5. Ele vai criar a chave 5, valor 1, e assim por diante até lá no final. Então, ele vai fazer basicamente um vetor de contagem. O que a gente fez aqui no final? Eu percorro todas as chaves da Alice, ou seja, todas as chaves da Alice e vejo. Essas chaves da Alice, para mim, quando eu retorno aqui o iterador, ele vai retornar um par, onde sendo o first seria a chave e o second seria o valor. Tanto é que eu fiz aqui, tá vendo? Eu imprimi o first, que é a chave, e o second é o valor. Eu verifico o seguinte, quando eu pego aqui e faço a contagem do first, existe algum elemento nas cartas de Bob igual à chave da carta de Alice? Se não existe, quer dizer que essa aqui é uma carta única da Alice, eu conto aqui mais. E a mesma coisa eu faço com o contrário. Existe alguma carta de Bob que não existe lá nas cartas de Alice, eu conto aqui as únicas de Bob, e no final eu só imprimo a menor das duas aqui para resolver o exercício. Então, assim, a lógica para você usar o mapa ou você usar o vetor é a mesma. Qual que é a diferença? No mapa, você vai criando as chaves de acordo com a necessidade. E aí você vai mapeando elas lá, e além de tudo, você tem a possibilidade que essas chaves sejam valores negativos, essas chaves podem ser char, pode ser string, pode ser, por exemplo, um valor com casa decimal. Então você tem essa maior possibilidade aí para fazer coisas. Então, sempre que você precisar dessa espaço, talvez essa ideia de contagem, verifica o espaço de possíveis possibilidades que tem. Se for um espaço limitado a inteiros e um tamanho racional, o vetor é mais fácil de se implementar, você não precisa fazer nada. Agora, se for uma string ou se for um char, alguma coisa assim, mas você tem um espaço limitado, ou seja, você sabe que dá para armazenar tudo lá na memória, que é por isso que a gente precisa de olhar aqueles limites, se estiver dando os limites aceitáveis para a memória, o mapa vai ser uma excelente escolha lá para vocês fazerem isso daqui. Eu sei que tem como fazer esse mapa também, se eu não me engano, lá no nosso Python. Eu só não lembro exatamente como que faz isso. Se tem um mapa de Python, tem muita diferença. Lá. Já passou também. Tranquila a ideia, pessoal? Dúvidas? Beleza? Vamos indo mais um aí, então, para a gente finalizar. Acho que é bom fazer tempo mais um. O Jolo. Esse alguém fez? De boa também? Deixa eu ver, eu não lembro dele, não. Eu acho que, se eu não me engano, eu lembro por esse nome. Se eu não me engano, ele foi da final do ano que eu participei, mas não tenho certeza, não. Acho que
eu lembro disso aqui. YOLO. Então, é um card game das crianças de Lonogônia, vão jogar. Ele joga entre 2 jogadores, com 52 cartas. As cartas são ordenadas de acordo com o seu rank e com o seu suíte, né, o seu naipe, formando a sequência de 52 valores diferentes. O game é composto de 3 rounds, jogados como o melhor de 3, né? Aí ele precisa de vencer 2. No início do jogo, o deck é embaralhado e cada jogador recebe 3 cartas. Para cada um desses rounds, o jogador mostra uma carta para o outro, e aí o jogador com a carta maior vence o round. As cartas mostradas são descartadas, e aí provavelmente o que ele quer fazer é jogar, fazer qual que é a... Olha lá, ó. Ele quer saber qual que é a menor carta que ele precisa entregar para o príncipe para que ele não tenha chance de perder. Então ele vai ter aqui, ó, ele tem 5 linhas, que são as 5 cartas que estão disponíveis. As 3 primeiras são as cartas da princesa e as 2 segundas são as cartas do príncipe. Aí o que ele quer saber é qual que é a menor carta que ele tem de entregar para o camarada, de forma que ele sempre ganhe, para que ele sempre ganhe. Ou seja, ele tem de pensar que das 3 cartas que ele vai mostrar aqui, ele vai ter de ganhar pelo menos 2 vezes. Então, o que ele vai procurar aqui? Vamos supor, eu vou precisar de fazer a ordenação desses caras aqui à esquerda, da maior para menor. Então, que são as 3 primeiras aqui da princesa. Eu vou ordenar as 3 aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu ordeno as 3 aqui da princesa. 51, 29 e 28. E aí, as 2 do príncipe eu também ordeno. 52 e 50. Vocês podem ver que a primeira coisa que eu tenho de fazer é verificar se ele já tem pelo menos uma jogada garantida. Como que eu sei que ele tem pelo menos uma jogada garantida? É só eu verificar se eu tenho pelo menos... se essa carta aqui, por exemplo, ela é maior do que as 3 dele, então esse é o primeiro cenário de caso de teste. A maior do príncipe é maior do que a maior da princesa? Se a gente tiver essa primeira condição, ela é uma das informações importantes. Além de tudo, depois o que é a segunda coisa que a gente tem de fazer? Se ele pegar e jogar esse 50, a segunda maior dele já é maior do que a do príncipe, se ele tiver essas condições, as 2 primeiras são maiores, não importa o que ele faça com a terceira, ele não ganha. Então, sempre ele vai verificar esse caso. Se as 2 primeiras forem maiores do que a maior desse aqui, esse é o primeiro caso de teste, não importa o que ele vai jogar depois. Aqui ele vai ter de ser a mínima disponível. Por que é a mínima disponível? Porque pode ser que ele já tenha jogado a mínima aqui. Por exemplo, às vezes a princesa tinha 1 aqui. Então, vai ser a mínima carta disponível do baralho. Vai ser 1, 2, 3 ou 4 nesse caso. Ou 5, eu acho que, se eu não me engano, que é a mínima disponível. No segundo cenário, é esse aqui que ele tem. A primeira, ela é maior do que todas. Ou seja, não importa com qual carta que a princesa jogue, esse aqui ele sempre vai ganhar essa carta. Ele sempre vai ganhar. Agora, a segunda, pode ser que ele perca aqui para esse segundo cenário. Então, o que acontece? A gente tem de verificar justamente essa ideia que essa segunda, pode pôr essa suposição que na segunda ele vai perder. E aí, na segunda, se ele vai perder, a gente tem de garantir que na terceira ele ganhe. Mas aí, na segunda, ele só perde se esse cara jogar maior. Então, ele precisa de jogar uma maior, ter uma maior do que essas 2. Por isso que ele precisa de ter 30. Então, a ideia é justamente fazer essa lógica aqui. Se eu pegar o jogo aqui de baixo, lá, 50, 26 e 19, e aí aqui o outro aqui, 27 e 10. Ele precisaria, se eu jogasse aqui, nesse caso, a maior carta aqui para ele, que é o 52, que está disponível, mesmo assim a gente ainda não tem garantia que ele iria vencer. Por quê? Porque se eu jogar o 52, ele ganha dos 50, ele ganha do 26 e ele ganha do 19. Mas se, por exemplo, eu jogar o 52 e ele jogar o 19, e ela jogar o 19, depois ele jogar o 50 e o 26 contra esses daqui, ele ainda perde. Então, precisa de encontrar essa informação dessa carta aí, de quais são as cartas que são maiores. Deixa eu tentar lembrar essa lógica aqui, porque eu tenho muito tempo que eu fiz esse exercício. Nesse daqui, observa que ele tem 2 cartas aqui que já vencem a segunda e a terceira, né? Então, observa, se ele tem 2 cartas que já vencem a segunda e a terceira
da princesa, ele só precisa garantir que a terceira carta também vença a segunda e a terceira. Então, a nossa ideia seria mais ou menos essa. A gente precisa de garantir que a terceira carta que ele tem aqui, qual que é, vamos supor assim, a regra? A primeira garantia que a gente tem de ter, a maior carta dele tem de ser maior do que a maior carta da princesa. Essa é a primeira garantia. Segunda garantia que a gente precisa de ter, na verdade, não é a maior carta dele, é maior do que a da princesa. A gente precisa garantir que ele tenha duas cartas e, quer dizer, três cartas, onde essas três cartas são maiores do que as duas menores da princesa. Então, observa aqui, ó. Por exemplo, as duas menores da princesa aqui, a segunda menor é 29. Ele precisa de ter três cartas maiores do que 29. Qual que é a primeira disponível maior do que 29? É o 30. Nesse segundo caso aqui, ele precisa de ter três cartas maior do que 26. Como ele não tem essa segunda maior do que 26, ele já está perdido. Nesse outro cenário aqui, ele precisa ter três cartas maiores do que 20. Qual que é a primeira carta maior do que 20 que ainda está disponível? É o 21. Vamos pegar o quarto cenário só para a gente ver lá, ó, 49, 48, 46. E aí ele tem 50 e 47. Aí o que ele precisa de ter? Ele precisa de ter, igual eu comentei, as três cartas sendo maiores. Então, qual que vai ser a maior para esse cara aqui, para que ele consiga ultrapassar o 48? Seria o 49, só porque o 49 já está disponibilizado. Depois a segunda maior seria o 50. O 50 já está observado. Então, a próxima seria justamente o 51. Então, basicamente, a gente precisa garantir esses cenários. Eu preciso garantir que as três, nesse caso, para a menor dela, as três cartas vençam a menor dela e duas cartas vençam a segunda menor dela. Seria basicamente isso. Então, vamos só repassando. As três cartas aqui precisam ser maiores que 28 e duas cartas precisam ser maiores do que 29. Então, a maior disponível não ocupada seria 30. As três cartas precisam ser maiores que 19. Como ele vai perder, nesse caso, ele não tem três cartas maiores que 19, ele já perde. As três cartas precisam ser maiores do que 10. E precisa ter duas cartas maiores do que 20, então, nesse caso aqui, o 21 seria suficiente. Da mesma forma que as três cartas precisam ser maiores do que 46. E aí, como essa primeira é maior, então eu preciso de ter duas cartas maiores do que o 48, então a próxima seria a 51. Seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido, que é a lógica que eu imagino. Então eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Bits std_c++.h using namespace std. Como é que é lá? 12.247. Eu tenho que salvar como .cpp. Então, eu vou ter aqui vou criar uns vetores aqui de 3 posições, que eu vou chamar de princesa, A, de 3 posições, e o B de 2 posições. Faço o scanf desses 5 números. B1, faço sorte de A, faço sorte de B. Lembra? Quando a gente passa aqui a referência, a gente passa o ponteiro. Aí, se eu fizer mais 2, quer dizer que eu quero ordenar da primeira posição da posição 0 até a posição 2. Aqui eu quero ordenar da posição 0 até a posição 1. Então, só para mim poder saber quem que são os maiores elementos. Aí nós temos agora o seguinte cenário. Se o vetor na posição 1, que é o maior elemento do dado do príncipe lá, é maior do que o A na posição 2, ou seja, a maior carta do príncipe é maior do que a maior carta da princesa. Se a maior carta do príncipe é maior do que a maior carta da princesa, quer dizer que eu já tenho garantido uma vitória. Então, por exemplo, eu vim aqui, o 52 é maior do que o 51. Ou então, nesse caso, o 50 é maior do que o 49. Então, quer dizer que eu já tenho garantido uma vitória. Para isso, agora, então, eu preciso garantir outra vitória. Para me garantir outra vitória, o que eu tenho de garantir nesse caso? Eu tenho de garantir que as minhas duas
outras cartas são maiores do que a segunda maior dela. Ou seja, para eu poder garantir a vitória, eu tenho de garantir que duas cartas minhas aqui são maiores que o 29. Da mesma forma, para eu poder garantir a vitória aqui, eu tenho de garantir que duas cartas minhas são maiores do que 48. Aí eu vou verificar aqui, as minhas outras duas cartas têm de ser maiores do que 29, ou as minhas outras duas cartas têm de ser maiores do que o 48 aqui. Então, eu preciso de ter essa garantia. Por quê? Porque eu não sei qual vai ser a ordem que ela vai jogar. Então, a minha importância agora é garantir que eu passe a segunda carta disponível como sendo a maior do que o 48. Como eu tenho aquele coisa de saber quais as cartas que estão disponíveis, eu vou precisar de criar aqui um baralho aqui de 53 posições. E, além de tudo, eu ainda vou ter de zerar esse baralho aqui, né? Zero esse baralho. E as cartas que eu li aqui, eu tenho de vir aqui e tenho de pontuar no baralho. Então, eu venho aqui, 1, 2, B0 e B1. Vamos poder saber isso? Então, o que eu tenho de garantir? Que as outras duas cartas são maiores do que a menor dela. Por quê? São maiores do que a segunda maior dela. Ou seja, as outras duas cartas elas têm de ser maiores do que, nesse caso aqui, a A1. É a única forma que eu tenho de garantir que o príncipe vença esse jogo. Então, o que eu vou ver agora? Se caso também, para mim poder garantir que as duas outras cartas são maiores que essa, eu tenho de garantir que o B0 seja também maior do que o A1. Ou seja, eu tenho essa condição. A maior carta do príncipe é maior do que a maior carta dela. E aí eu vejo agora, a segunda maior carta do príncipe também é maior do que a segunda maior carta dela. Então, é esse cenário, por exemplo, aqui, ó, o 52 é maior do que o 51 e o 50 é maior que o 29. Essa é a primeira regra. Da mesma forma aqui, ó, o 50 é maior do que o 49. Uai, esse aqui dá para ganhar também. Também dá para fazer essa condição. Pera lá. Então, vamos fazer isso aqui separado, porque tem outra condição. Então, se o B0 é maior do que o A1. Então, é esse cenário aqui. A maior carta dele é maior do que essa carta dela. E a segunda maior aqui também é maior do que essa segunda maior dela. Nesse cenário, o que tem de acontecer? Eu preciso de ter uma terceira carta. E essa terceira carta também tem de ser maior do que essa daqui. Então, para mim poder ter uma terceira carta maior do que essa aqui, eu tenho de procurar qual que é a primeira carta disponível maior do que a A1. Primeira carta disponível maior do que a 1. Basicamente vai ser essa daqui, vai ser a minha posição. E aí depois eu dou um break aqui, só para mim poder sair fora desse jogo aqui na hora que ele terminar. Da mesma forma, se eu vier aqui e encontrei esse segundo cenário, a carta B1 é maior do que a carta A2. Esse aqui é o primeiro cenário. Então o 50 é maior do que o 49. Mas o 47 não é maior do que 48. Então não tem como eu garantir isso daqui. Como que eu posso, então, garantir nesse cenário aqui? Eu tenho de garantir que a terceira carta, como essa aqui já é maior que essa, eu tenho de garantir que a terceira carta tem de ser maior do que essa aqui, 49, que é o maior delas. Então, eu vou ter de vir aqui, se caso não tiver essa condição aqui, eu tenho de garantir que eu tenho de pegar a primeira disponível maior do que a 2, que seria a maior delas. Então, ou seja, para esse primeiro cenário, como o 50 é maior do que o 29, eu preciso só de uma carta maior do que o 29. Para esse segundo cenário, como o 47 não é menor que o 48, eu preciso de uma carta maior do que o 49. Se eu conseguir garantir que eu tenho uma carta maior do que o 49, beleza, eu estou ganhando. Se eu não conseguir garantir uma carta maior do que o 49, não dá para garantir a vitória do príncipe. Então, é por isso que a gente precisa de pegar essa primeira disponível maior do que o A2. E da mesma forma agora, além desses dois cenários onde ele não tem a maior, a gente tem ainda um terceiro cenário que dá para ele ganhar, que é o seguinte: se as duas cartas dele forem maiores do que as cartas do meio, a gente ainda consegue garantir a vitória dele se a terceira também for maior do que a carta do meio. Então eu posso vir aqui e fazer um terceiro fora aqui. Se no caso o B2, o B1, que é a maior, o B0, que é a menor dele, também for maior do que a A1, quer dizer que nesse caso
esse 24, que é a menor dele, é maior do que o 20. Ou seja, eu tenho duas cartas maiores que essa aqui. Eu preciso pegar a primeira disponível maior do que a A1 de novo. Então, nesse terceiro cenário, eu preciso pegar a primeira disponível maior do que a A1. Então, basicamente, esses são os três cenários. Como que eu vou fazer agora para poder pegar essa primeira disponível? Aí eu posso vir aqui, rodar um for aqui, uma funçãozinha aqui, recebe o deck e recebe a carta que eu estou procurando. E aí eu vou rodar um for aqui, começando em C mais 1, menor do que 53, e mais. Aí eu verifico o seguinte, se D na posição I for igual a 0, retorna I. Quer dizer que ele está disponível. Se não der nada, retorna menos 1. Ou seja, quer dizer que não tem nenhuma carta disponível nesse valor. Então eu pego aqui e crio um x aqui, que vai ser a chamada daquela função disponível lá, né? Passando o deck e o A1 aqui nesse caso. Esse aqui seria a mesma, só que o deck e A2. E esse aqui também o deck e A1. Aí eu verifico, se essa carta disponível for já... Na verdade, eu já vou, como eu estou retornando menos 1, eu já posso vir aqui, printar ela aqui. O menos 1 nosso aqui, né? Só para a gente finalizar. Não, o que é isso? Pera lá. O que eu estou fazendo? Imprime só essa primeira carta disponível. Da mesma forma aqui embaixo, a disponível após o A2. E aqui a disponível após o A1. Seria basicamente isso aqui, o nosso código. Obviamente, depois eu tenho de rodar aqui as nossas posições, né? Porque eu tenho de fazer essa leitura aqui. Enquanto essa leitura aqui. E a soma disso aqui tudo. É maior que 0. Aí a gente roda isso aqui tudo aqui no nosso for aqui. Então eu zero meu deck, conta as cartas, chamo os disponíveis lá. E aí aqui eu vou dar um break para me sair do meu for para a próxima repetição. E se caso não tiver caído em nenhum desses cenários, eu dou um menos 1 aqui só para garantir. Que é o cenário de base. Vamos testar esse trem aqui, que eu acredito que já vai funcionar. Eu espero que sim. 28, 51, 29, 50, 52. É o 30. Mas ele ainda não fez a repetição, né? Por que ele não fez essa repetição? Por que ele não rodou a repetição? Só que eu não entendi. Ah, tá, burro. Vamos pro próximo, né? Vamos interromper o nosso for. Vamos para a próxima posição. Então, 28, 51, 29, 50, 52 é o 30. 50, 26, 19, 10, 27. Deveria dar menos 1. Por que deu menos? Deixa eu ver qual o caso de teste que ele entrou. Então, ele viu aqui que... Ah, é porque eu estou ordenando ao contrário. Eu já sei até onde que eu errei. É que aqui... Não, B na posição 0. O B na posição 0 é quem? Não é o 10? É maior do que o A1, 19? Não é. Quer ver? Deixa eu até printar os vetores aqui. Vou até printar eles depois de ordenados. Só para a gente ver. A0, 1, 2, B0, B1. Só para mim ver aqui o que aconteceu ali. Mas mesmo assim eu não tá ordenando, caceta. A mais 3 aqui, eu acho que eu tenho que ser mais 3 posições. Eu acho que ele tá ignorando a última posição aqui. Vamos lá, agora vai.
Aqui eu passo o tamanho, é isso mesmo. Olha lá. Então ele ficou ordenado, 50, 52, aí agora sim, olha lá, ó, pegou aqui, ó, 19, 26 e 50. Como eu não tenho como garantir aqui, porque eu não tenho 3 cartas maiores do que essa, não tem nenhuma carta maior do que essa, menos 1. Vamos pôr mais 2 aqui, olha lá, ó, ele vai ordenar, aqui ele achou 21, e aqui ele precisa ser o 51. Tanto é que se eu fizesse alguma coisa nesse sentido aqui, por exemplo, para esse último aqui, é um caso de teste que vocês poderiam testar. Por exemplo, a última carta aqui é o 50. Se eu somar mais 2 em todo mundo, vocês concordam comigo que ficaria assim, né? Aí eu poderia vencer só se eu tivesse uma carta disponível que era a 53. Mas como eu não tenho a 53, ele deve me retornar menos 1, tá vendo? Por quê? Porque eu teria como ganhar se a carta fosse 53. Mas a carta 53 não existe, ele vai retornar lá dentro daquele for a 53. Então ele entra na condicional, mas não tem nenhuma carta disponível, que no caso seria a minha 53. Então esse aqui seria, por exemplo, um exercício que eu faria um caso de teste adicional para poder pegar justamente esse cenário aqui. Então, acho que é isso. Deixa eu ver. Acho que eu não me lembro de mais nada nesse exercício, não. Eu acho que ele resolve bem. Pode ver aqui que a gente consegue usar o sort aqui, eu acho que é o mais fácil aqui. Obviamente tem jeito de zerar isso aqui mais fácil, tá, gente? Eu não lembro como que é. Eu acho que dá para fazer o main CPY, que é para zerar esse vetor aqui. E isso aqui dá para fazer mais fácil, mas eu não me lembro de cabeça, então eu estou fazendo assim mesmo, só para ficar mais fácil. Minha vida. Mas dá para vocês fazerem com o main CPY lá para zerar aquilo ali, aquele vetor automaticamente. Deixa eu submeter ele aqui só para mim ver. Deixa eu ver só um negócio aqui. My submissions. Deu uma resposta errada. Eu comentei o print? Comentei, não comentei? Agora eu vou procurar aqui, cadê o debug da 1247? 12247. Deixa eu ver que teste que será que ele está dando algum erro. Vamos lá, 12 menos 1, menos 1, menos 1, 28, 5. Aqui, esse caso de teste aqui, eu coloquei o 5. Esse caso de teste eu não cobri, né? Que as duas são maiores do que a... Se eu tenho as duas aqui garantidas maiores do que a maior dele, eu só preciso de a primeira disponível da menor do cara. Então, por exemplo, aqui, ó, é esse caso de teste aqui que ficou faltando. Vamos por lá, a princesa tem 17, 4 e 1. E eu já tenho 47 e 32. Tanto 47 quanto 32 são maiores do que 17. Então, para mim poder garantir, já que essas duas são maiores que essas duas, eu só preciso de uma maior do que essa. Eu preciso, nesse último cenário aqui, eu preciso testar lá para ver se a gente tem um outro caso de teste que é esse aqui, ó. Se o B0 for maior do que o A2, que é a maior dela, aí eu não preciso da disponível a partir da A1. Eu só preciso da disponível a partir da A0, da menor dela. Seria basicamente esse cenário aqui. Então, se a minha maior é maior do que a maior dela e a minha segunda também é maior que a maior dela, eu só preciso de uma maior do que a menor. Seria basicamente essa a lógica aqui que a gente está colocando. Não sei se tem mais algum caso de teste, já que eu já estou olhando aqui, eu vou testar para me ver. Então vamos ver lá. Cadê o trem? Olha lá. 28, 2. Tem mais um caso que está falhando aqui, que é esse caso.
Qual que é esse caso? Que eu estou falando 13? Eu tenho que pegar a menor, na verdade. Eu tenho que pegar a menor disponível. Então, pegar a menor carta disponível. É isso aqui, na verdade. A menor carta disponível. Então, eu pego a partir de 0. Merda. Vamos só dando uma olhada aqui. Continuando. Cadê? 28, 2, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Aí 2. 39, 3. É 9, quer dizer. Menos 1, menos 1. 34. Acho que agora vai. Eu vou mandar de novo aqui. Parece que tá tudo ok. Aproveitar que não tá na maratona, que eu posso mandar várias vezes. Sem tomar penalidade. Mas eu acho que é esse aqui. Aí, passou. Era esse caso que estava faltando mesmo. Então, é só ver isso. Se as duas forem maiores do que as duas maiores dela, é só eu pegar a primeira carta que está disponível. Por isso que eu coloquei a partir de 0, que ele vai procurar lá no baralho a menor disponível. Ele vai começar aqui em 1, depois 2, 3, porque talvez ele já estava usando essas cartas e vai devolver. Deixa eu ver aqui um negócio aqui que eu estava lembrando dessa competição. Tenho quase certeza que eu lembro desse problema. Deixa eu ver se eu fui bem na época. Do jeito que eu estou falando com vocês. Vamos ver. Foi em 2010. Joinville. Aqui, ó. Jolo era o problema, letra J. Problema letra J. Cadê o Nipan? Gastei. Ó, ele foi o terceiro que a gente resolveu, foi com 66 minutos. Então, 1 hora de prova, nós resolvemos tudo que a gente dava conta. Viu que eu falo para vocês que vocês têm de fazer o mais rápido possível? Olha ali, ó. Com 3 problemas, nós fomos os mais rápidos. Só que nós já não sabia muita coisa na época. Então, nós resolvemos só 3. Mas com 3 problemas, nós fomos os mais rápidos. Na época que era bem treinado. Mas depois faltou saber mais problemas, nesse caso. Mas é isso aí. Vamos continuando fazendo assim. Eu vou então, para vocês, já que vocês tiveram esse tempo essa semana, vamos fazendo mais exercícios aí. Vai continuando dando continuidade lá na lista. Depois a gente vai fazendo mais algumas correções. E nesse próximo final de semana, vamos fazer um evento lá no IFPM. Eu estava falando, para a gente tirar lá mais ou menos de 2 até umas 5 horas da tarde. A gente faz uma meia hora lá só para mim passar aquelas coisinhas de Linux para vocês. E depois a gente faz uma mini competição com um formato de maratona. Eu já até pedi para o João verificar lá, eu acho que ainda está instalado todas aquelas imagens. Aí a gente faz uma mini competição no sábado que vem, beleza? Então valeu, gente.